Você já ficou em dúvida na hora de colocar um preço nos seus produtos? Você sabe qual é a importância de precificar corretamente? Para saber isso e muito mais, continua aqui com a gente. Oi, eu sou a Carolina do Pontapé e hoje eu vou falar sobre precificação. Então, primeiro de tudo, eu queria te perguntar, você sabe o que é precificação? Basicamente, é o preço de venda que você atribui ao seu produto e que vai ser oferecido para o comprador. Tá, mas Carolina, por que eu preciso precificar corretamente meus produtos? Bom, quando a gente está na posição de comprador, um dos maiores fatores que a gente leva em consideração quando a gente vai comprar alguma coisa é o preço, certo? Isso significa que se seu preço não estiver alinhado à qualidade do seu produto e outros serviços que você presta, como atendimento ao cliente, etc., o seu comprador, o seu cliente, pode correr para outro vendedor e acabar comprando de outra pessoa. Mas como precificar seus produtos? Tá, vamos lá. Então, o primeiro passo é verificar os custos e as despesas. As despesas são todos aqueles gastos administrativos, como a taxa mensal da MEI, o aluguel da loja onde você vende seus produtos, se você tiver uma, a conta de água, a conta de luz, conta de gás, enfim, são todos esses gastos administrativos. Já os custos são os gastos ligados diretamente ao produto que você está fazendo. Então, por exemplo, alimentos que você usa para confeccionar uma marmita, tecido e linha para confeccionar uma máscara. Então, para facilitar, os custos são aqueles gastos que eles variam com a quantidade de produto que você produz. Então, por exemplo, se você faz máscaras, quanto mais máscara você fizer, mais tecido, mais linha e mais elástico você vai gastar, certo? Então, isso significa que isso é um custo. Mas vamos para um exemplo prático para entender melhor. A Ana é dona de uma sorveteria e ela pediu a nossa ajuda para precificar os picolés dela. O primeiro passo que a gente vai seguir aqui é focar nos custos. Para isso, a gente precisa saber quanto ela gasta para fazer os picolés, quanto ela gasta de embalagem, quanto ela gasta de matéria-prima. Aqui a gente vai supor que a Ana gasta 20 centavos com matéria-prima, e aí envolve açúcar, leite, frutas, e ainda mais ela gasta 10 centavos com embalagem. E agora a gente vai supor que a microempreendedora vende 1.000 picolés por mês. E dessa forma a gente vai chegar no custo de produção mensal de picolés, que basicamente é 1.000 picolés multiplicado pelo preço de cada um, que é 30 centavos. Com isso, a gente tem um gasto de mercadoria de R$300. E agora é hora de contar as despesas. Agora, nesse momento, a Ana tem que contar os gastos dela com a taxa do MEI, com aluguel, com contas de água, de luz, de gás, tudo isso que ela precisa para fazer funcionar o seu negócio. Por exemplo, a Ana tem 3 despesas hoje em dia. Ela gasta R$400 de aluguel, ela gasta R$140 referente às contas de água, de luz, etc. E R$60 da taxa mensal da MEI. E tudo isso junto soma R$600. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é determinar o lucro da Ana. Como microempreendedora, ela pretende receber no final do mês R$2.000 de lucro. E com isso a gente chega no faturamento total dela, que vai ser os R$300 somado com 600 e agora somado com o lucro dela, que é de R$2.000. Essa quantia de R$2.900 que a gente chegou significa que a Ana vai precisar ganhar R$2.900 por mês para cumprir todas as suas obrigações e ainda atingir o lucro que ela deseja. E pronto, a partir daí a gente já pode colocar um preço nos picolés. Se o faturamento da Ana tem que ser de R$2.900 e ela vende 1.000 picolés por mês, basta a gente dividir um pelo outro e a gente chega num preço de R$2,90 por picolé. Aí você me fala, mas Carolina, eu não gostei muito dessa forma de precificar, eu não acho que ela seja a melhor forma para o meu negócio. Mas calma, a gente só abordou uma técnica e agora eu vou falar de outra que também é muito utilizada, a precificação com contagem de horas. Então vamos lá. Para fazer essa precificação, a gente vai passar por 4 principais etapas. Primeiro a gente vai analisar os custos fixos, depois a gente vai analisar os custos variáveis, depois a gente vai analisar o custo total e por fim chegar no preço final do produto. E nesse exemplo, a gente vai ver o caso da Maria, que é uma microempreendedora que vende ambrosia caseira. Então primeiro a gente vai analisar os custos fixos. A Maria tem os seguintes custos fixos. Ela tem a conta de gás, conta de luz, conta de internet, conta de água, a taxa da MEI, a limpeza e outros gastos que somam aí mais ou menos R$48. E todos esses gastos somados vão dar R$625. E agora que ela já sabe todos os custos fixos do mês, é interessante a gente dividir esse valor pelo número de horas que tem um mês. Ou seja, 24 horas vezes 30 dias aí que a gente vai usar uma média para a quantidade de dias que um mês tem, né? E por que é interessante chegar nesse valor? Porque assim a Maria vai saber
quanto ela gasta em determinado tempo, algo que seja mais palpável. Dividindo 625 por 24 vezes 30, a gente chega aí num valor de 87 centavos por hora. Então tá bom, agora a gente já sabe quanto a Maria gasta por hora e em seguida a gente vai analisar os custos variáveis. Dentro dos custos variáveis, a gente vai dividir em dois principais blocos: os custos de mão de obra e os custos de ingredientes ou matéria-prima. Começando pela mão de obra, aqui a gente vai analisar o custo do seu trabalho por hora. Para a gente chegar nesse valor, a gente precisa perguntar para Maria algumas questões. Então, quantas horas você pretende trabalhar por mês nas Ambrosias? Além disso, a gente quer saber quanto você pretende ganhar por mês. E vamos supor aqui que a Maria trabalha 2 horas nos dias de semana e 5 horas nos finais de semana. E além disso, ela quer chegar num valor aí de R$ 1.500 no final do mês. Fazendo a continha aí de quantas horas ela trabalha, ela vai trabalhar mais ou menos 20 horas por semana, multiplicado por 4, que é a quantidade de semanas em um mês, a gente chega num valor de 80 horas. E aí a gente vai dividir 1.500 por 80 horas e a gente vai chegar num valor de R$ 18,75 por hora trabalhada. Então, com isso, a gente chega no custo de mão de obra da Maria, que é de R$ 18,75. Agora, ainda dentro dos custos variáveis, a gente vai analisar quanto que a Maria gasta com os ingredientes, ou seja, a matéria-prima, para produzir suas ambrosias. E aí, vamos supor que a Maria fez uma receita que deu para 2 embalagens de 240 ml cada uma. Aí ela listou tudo que ela usou para fazer e listou também o preço desses produtos. Com isso, ela chegou que para a receita inteira ela gastou R$ 19,50, mas aí ela dividiu por 2, né, que é para chegar no valor de uma embalagem só de 240 ml, que é o produto que ela quer por o preço. E aí, para essa embalagem de 240 ml, ela gastou R$ 9,75. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é analisar o custo total. E para isso a gente precisa saber quanto tempo a Maria gastou para fazer essa ambrosia. E aí ela falou que gastou meia hora, vamos supor aqui. E agora é só seguir a formulinha. A gente vai somar os 87 centavos por hora com os 18,75 da mão de obra da Maria. Esse valor a gente vai multiplicar por meia hora, que é o tempo que ela gastou para fazer a ambrosia. E finalmente, quando a gente tiver essa continha já pronta, a gente vai somar com o custo da matéria-prima por produto, que é de R$ 9,75. E aí, fazendo essa continha, a gente chega num valor de R$ 19,60. Aí você me pergunta, mas Carolina, esse já é o preço final? Não, esse ainda não é o preço final. A gente precisa ainda adicionar uma margem de lucro. Essa margem de lucro, ela costuma ser de 20% a 30%. E isso depende da dificuldade para fazer aquele produto. Então, uma margem de 20% a gente aplica para aquelas coisas que são normalmente mais rapidinhas de fazer e de 30% para aqueles produtos que são de difícil execução. Para adicionar essa margem de lucro, basta multiplicar por 1,2 para os produtos que são fáceis de fazer e 1,3 para os produtos de difícil execução. Então, nesse caso, a Maria informou pra gente que foi facinho de produzir as ambrosias e ela vai aplicar uma margem de 20%. E pronto, dessa forma a gente chega no preço final, que é de R$ 23,50. Agora a Maria já tem o preço para aplicar na ambrosia dela e tá prontinho para vender. E aí, o que você achou dessas formas de precificar os produtos? Que tal aplicar essas técnicas nos produtos que você vende? Conta pra gente e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.